Ó, aqui também é outro exemplo de quê? De semelhança. Vocês conseguem perceber que tá o mesmo tamanhozinho o carro, tá do mesmo jeito? Só que um é médio, outro é menor e outro é maior, certo? Mas são as mesmas proporções, estão tudo na mesma proporção. Ah, tia, como assim seria algo que não seria na mesma proporção? Observe esses desenhos aqui. Agora, confiram esses. Esses aqui estão algo proporcional? Estão carros proporcionais a esse tamanho aqui? Não. Tem carros achatados, tem carros mais compridos, tem carros mais curtinhos. Estão vendo? Então, isso são figuras que não são semelhantes, não podem ser consideradas semelhantes. Por quê? Porque elas não são do mesmo tamanho, não são algo proporcionais, que tanto o comprimento quanto a altura vão ser do mesmo tamanhozinho, tudo direitinho, tá? Então, isso daqui não podem ser chamadas de figuras proporcionais. Por quê? Porque estão achatadas, tá? Não são figuras semelhantes, perdão. Tá bom? Então, observem bem aqui, ó. E semelhança no plano cartesiano. No livro de vocês, tem esse esquemazinho que eu achei muito bom e maravilhoso, tá certo? Então, aqui é um esquemazinho para vocês conseguirem identificar quando os polígonos são semelhantes. Prestem atenção. O polígono tem a mesma quantidade de lados, vamos supor que seja um quadrado, tá? Seja um quadrado. Ele tem os dois quadrados. Tem a mesma quantidade de lados iguais? Tem. Um quadrado, ele tem quantos lados? 4 lados. Então, se eu falo que os dois, ele tem a mesma quantidade, então os dois quadradozinhos têm a mesma quantidade, ó. Deixa eu desenhar aqui. Pronto. É o mesmo quadrado, só que um menor e outro menor. Se caso eles não possuírem a mesma quantidade de lados, eles são considerados não proporcionais. Por exemplo, vamos supor que seja um quadrado e o outro polígono seja um triângulo. Eles têm a mesma quantidade de lados? Não, o quadrado tem 4 e o triângulo tem 3. Então, eles não têm a mesma quantidade de lados. Só apenas esses dois quadrados. Então, se caso fosse um triângulo e um quadrado, eles não eram considerados semelhantes já de cara. Por quê? Porque eles não têm a quantidade de lados. Se caso eles tiverem a mesma quantidade de lados, os ângulos correspondentes têm a mesma medida? Ó, tem a mesma medida? Tem. Por quê? Porque num quadrado... Oh, meu Deus. Num quadrado, aqui todos os ladozinhos, ó, são considerados ângulos de quanto? De 90 graus. Ok? Ângulos de 90 graus. Se caso eles não possuíssem os mesmos ângulos, eles também já eram considerados ângulos não semelhantes. Como assim? Vamos supor que aqui seja... Fingir, tá, gente? Que aqui fosse 220. Não, deixa eu exagerar menos. Espera, deixa eu fazer outro desenho. A gente não consegue fingir. Vamos lá. Vamos supor que aqui, ó, seja uma figura assim. E aqui seja 60. Eles têm a mesma quantidade de ângulos? É o mesmo tanto? Não, porque 60 é diferente de 90, tá? Então, se eles não possuírem a mesma quantidade de ângulos, a mesma medida, eles são desconsiderados. Eles não podem ser considerados proporcionais, ok? Mas se caso eles tiverem, como a gente havia visto anteriormente nos dois quadrados, eles dividindo a mesma medida dos polígonos, maior pelas medidas dos correspondentes do polígono menor, obtemos sempre o mesmo resultado? Se não, eles não são considerados semelhantes. E se sim, os polígonos são considerados semelhantes. Esse esquemazinho tá no livro de vocês, tá? Quem não tiver livro, tá aqui para auxiliar o entendimento de vocês, tá bom? Ó, por exemplo, esse daqui, que também tá no livro de vocês, na página 14. Essas figuras aqui, elas são semelhantes? Ah, tia, uma é menor e outra é maior. Não são.
prestem atenção. Para ser consideradas semelhantes, algo semelhante, a gente precisa seguir aquelas regrinhas anteriormente que a gente explicou. Então, vamos ver. A gente percebeu que está uma figura menor e outra ampliada. E elas estão tudo direitinho, não tem nada achatado, não tem nada diferente, tá bom? Então, ela foi reduzida. Ou, foi ampliada, perdão. E a outra foi reduzida. Para eu descobrir isso, a diferença dessa proporção, eu posso fazer o quê? Pegar o 10 e dividir por 5. Ó, 10 dividido por 5, tá? No mesmo ladozinho. Eu vou ter quanto? Eu vou ter 2. E ela teve um aumento de 2 a mais. 2 quadradozinhos a mais. Então, se eu for pela essa lógica, esse 2 aqui, ele foi ampliado quantas vezes a mais? 2 vezes. Ou seja, aqui é para ser quanto? 4. Ok? Porque a gente acabou de perceber que quando a gente volta para cá, a gente tem uma redução de 2 a menos, ok? E se eu for ampliar, eu multiplico por 2, tá? Vocês tanto podem fazer a operação ao contrário, se for para da maior para menor, a gente divide. Se for da maior para menor ou da menor para maior, a gente multiplica, ok? Faz essas duas operações inversas. E outros critérios importantes, quando vocês verem, é perceber o quê? Se eles têm a mesma quantidade de lados, tá? O retângulo ele tem a mesma quantidade de lados? Tem, cada um tem 4 lados, ó, tá? Então, eles possuem a mesma quantidade de lados, possuem a mesma quantidade de ângulos e também os tamanhos deles são proporcionais, ok? Então, esses dois retângulos, eles podem ser considerados o quê? Semelhantes, ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem, tá bom?